Olá, meus amigos, bem-vindos ao Conversas da Alma. Hoje vou falar de um tema extremamente polémico e por isso peço-vos que compreendam que esta entrevista não pode estar aqui na sua totalidade pelas razões óbvias que muitos de vocês sabem, devido ao tema que nós iremos abordar. Por isso, aqui no YouTube só terão acesso à primeira parte desta entrevista. A totalidade da entrevista só está disponível no nosso website em conversasdalma.tv. Lembrem-se que podem apoiar o canal com um donativo, se gostam do nosso trabalho, e podem fazê-lo por transferência bancária para a conta do canal que está por baixo da descrição do vídeo. Lembrem-se também de colocar um like e, bastante importante, partilhem este vídeo com os vossos amigos. Para quem está no YouTube, vá ao nosso canal oficial e assista na íntegra a este vídeo que irá chocar alguns de vocês. Para quem está no nosso canal oficial, continue a assistir. Para que fiquem bem elucidados, eu não tenho uma posição de concordar ou discordar ou afirmar que tudo aquilo que vão ouvir acerca deste tema é a verdade absoluta, pois a nossa função neste canal é partilhar informação para que as pessoas investiguem, analisem e tirem as suas próprias conclusões acerca do tema apresentado. Essa é a nossa função, essa é a função deste canal. Não é manipular os espectadores com a informação, tal como assistimos diariamente nos meios de comunicação. Passando agora ao tema de hoje. Tem sido dito que há um herdeiro legítimo da coroa real portuguesa que está vivo e que esse sucessor legal se chama Dom Rosário e que Dona Maria Pia, filha do rei Dom Carlos I de Portugal, abdicou a favor de Dom Rosário, tornando legalmente o sucessor e único representante legal da coroa portuguesa, afirmando ele e os seus seguidores que é ele, indiscutivelmente, o legítimo Duque de Bragança. O que contraria a história que a maioria dos portugueses conhece, obviamente. E para clarificarmos este assunto e falarmos deste tema complexo que contraria a história que nos foi transmitida, vamos ter connosco José Sarmento Vasconcelos, embaixador representante da Casa Real Portuguesa no exílio em Portugal. Recentemente chegou-nos também a notícia bombástica de que este representante da Casa Real Portuguesa, Dom Rosário, obrigou o Vaticano, através de um decreto real, a colocar fim a 500 anos de conquista, ou seja, a decretar o fim da doutrina de conquista, o que é de facto um ato extremamente importante que poderá ter repercussões não só para nós portugueses, como também para o mundo. Aliás, o conhecido jornalista Benjamin Fulford afirma no seu artigo acerca deste tema que a nova ordem mundial termina o plano de 500 anos de conquistar o planeta. Sendo assim, nesta entrevista com o embaixador da Casa Real, José Sarmento Vasconcelos, iremos falar de Dom Rosário, aquele que os seus seguidores afirmam ser de facto o verdadeiro representante da Casa Real Portuguesa, de como ele se tornou sucessor de Maria Pia, todo o processo legal envolvido neste tema, do papel das sociedades secretas envolvidas no processo e de como o Vaticano foi agora legalmente obrigado a decretar o fim dos 500 anos de conquista. E todas as implicações e impacto que este decreto vai ter na já moribunda nova ordem mundial e na nossa sociedade. Este importante decreto, como devem imaginar, passou despercebido e não foi anunciado publicamente pelo Vaticano nos mídia. Porquê? Iremos também falar sobre isso com o nosso convidado. José Sarmento Vasconcelos, bem-vindo ao Conversas da Alma. José, segundo os documentos que nos enviaste, em 1986, Dona Maria Pia efetuou um contratos legítimos, uma cooptação que, segundo o que afirmas, tornou Dom Rosário sucessor à coroa e ao trono de Portugal. E o mesmo foi confirmado por sentenças judiciais. Explica-nos primeiro de que família e linhagem vinha Dom Rosário e o significado desta cooptação, que foi confirmada por sentença judicial. Porque as opiniões, como tu sabes, dividem-se. Há pessoas que acham que Dom Rosário não poderá ser legalmente o sucessor da coroa portuguesa, mas sim o Dom Duarte Pio, Duque de Bragança, personalidade que as autoridades portuguesas têm reconhecido como representante da Casa Real Portuguesa. O que é que tu nos dizes sobre isto? Bom, só nessa primeira pergunta temos aqui pano para mangas.
Bom, Então, então bora vamos, lá. eu vou tentar ser o mais assertivo possível. Bom, primeiro atiras com o nome Dona Maria Pia, as pessoas não sabem quem é a Dona Maria, quem é a Dona Maria Pia. Dona Maria Pia é uma filha legitimada pelo rei Dom Carlos, segundo as prerrogativas constitucionais dele, portanto é uma filha que ele reconhece, e que ele atribui, de acordo com as prerrogativas e os poderes que a Constituição lhe dava, o título de infanta da Casa de Bragança, ou seja, ele coloca como terceira pessoa na linha de sucessão. Ok. Portanto, o que é que acontece? Ela era uma filha aparente, portanto, fora do casamento, não é? Mas que foi legitimada pelo rei. Portanto, o rei, Ou ao seja, reconhecê-la, digamos que era uma filha bastarda, mas que foi legitimada, é isso? não, é que deixou de ser bastarda no momento da legitimação. Pronto, Portanto, mas porque era bastarda e foi legitimada. Não é isso? sim, porque bastarda é que pronto, não tem a legitimidade, não tem a legalidade. A partir do momento em que ele a reconhece, passou a estar legal. Portanto, Claro, claro. legitimar quer dizer mesmo legalizar, Sim, não sim, é? sim. Pronto, e o que é que acontece? Esta senhora, portanto, como estava, ela nasceu em 1907 e como estava toda aquela agitação política, o rei Dom Carlos, porque já tinha sido avisado que da eventualidade de um atentado, fala com um diplomata que era o Aquiles Monteverde e com o irmão, o Duque do Porto, o Dom Afonso, e o Aquiles Monteverde e o irmão vão à Espanha e a criança é levada para a Espanha e é colocada ao cuidado da coroa espanhola. Portanto, o rei Alfonso X, o avô do rei Juan Carlos, é quem fica responsável por garantir a segurança da criança e uma parte da educação. Portanto, ela foi criada com o pai do Juan Carlos e com o tio do Juan Carlos, o Jaime de Bourbon. Portanto, eles foram criados de pequenos, conviviam em conjunto. Bom, esta senhora tem duas filhas, portanto, ela tem um primeiro casamento aos 18 anos com um plantador muito rico de cana de Cuba, mas eles parece que nunca se entenderam assim muito bem. Tem uma filha, essa filha teve sempre problemas de saúde, tanto que veio a morrer e não deixou descendência. Depois a senhora fica viúva e vem a casar então com um general dos Carabinieri italiano, o general Blés, de quem tem uma filha, a Cristina. A Cristina, quando se casa, casou-se com um escultor. Eu penso que ele vivia em Espanha, mas eu acho que ele não era espanhol. Eu parece-me que ele era argentino ou qualquer coisa. Miguel Berrocal, ele é muito conhecido em Espanha porque ele fazia um tipo de esculturas assim, tipo, que encaixavam umas nas outras, tinha assim umas esculturas engraçadas. E quando ela casa, o marido afasta das guerras da mãe, portanto, porque a mãe já andava há muitos anos, digamos, a lutar pelos seus direitos de ser reconhecida como princesa da Casa Real. Portanto, esta senhora, quando chega a uma certa idade, quando o marido a proíbe de andar nas guerras da mãe, aquilo há um choque entre as duas. A mãe ficou zangada, elas zangaram-se e praticamente ficaram sem se falar. Pronto, quando a senhora chega a uma idade já muito avançada, sentindo-se abandonada, digamos, pela filha, não é? Ela faz uma coisa que é um mecanismo muito raro em termos, digamos, da sucessão de uma casa real, mas que é muito parecido com uma situação de adoção, ou seja, uma pessoa não tem filhos ou tem filhos e quer adotar mais uma criança, portanto, do ponto de vista da legalidade é mais ou menos a mesma coisa. Se tu tiveres um filho e quiseres ir adotar outro, ou se não tiveres nenhum e quiseres ir adotar um miúdo, para todos os efeitos legais, não é? A criança, depois de adotada, é filho na plenitude. Portanto, os direitos de herança, pronto, tudo. Tudo. Tens que lhe dar pensão de alimentos, pronto, Portanto, ela efetuou tal contratos legítimos, é isso a tal cooptação. exatamente, que é uma cooptação. Por exemplo, há uma coisa que as pessoas não conhecem, mas a atual Casa Real da Suécia, que é chamada a Dinastia de Bernadotte, tem precisamente a origem num processo destes. Portanto, o rei da Suécia, na época, não tinha filhos e, como não confiava nos nobres da Suécia, convida um general francês, que era o general Jean-Baptiste Bernadotte, que era um general do exército de Napoleão. Eu acho que ele até chegou ao posto de marechal. Acho que ele até chegou ao posto de marechal. E isto parece que está aqui qualquer coisa de interferência. É a tua internet. Pois, mas estás-me a ouvir? Estou a ouvir perfeitamente. Podes Pronto, continuar. pronto. E então, o que eu estava a dizer, o general Bernadotte
Sobe então ao trono da Suécia como o rei Carlos VI, se não me engano, parece-me que era assim. Bom, e isto é precisamente a mesma coisa do ponto de vista de sucessão. Portanto, mas resumindo para que as pessoas percebam, porque senão é muita informação e nem toda a gente vai captar. Portanto, resumindo, este contrato de Dona Maria Pia, que ela efetuou, tornou o Dom Rosário o 22º Duque de Bragança. E trono de Portugal. Sim, sim. E agora vamos sim, ela, a partir do momento em que faz isto, ele tornou-se o 22º Duque de Bragança e o legítimo representante, portanto, o legítimo da Casa Real. herdeiro do trono português. Agora E, portanto, vamos falar. Isto foi confirmado por sentenças judiciais, é isso? Sim, sim. É que há aqui, portanto, primeiro temos uma sentença da Dona Maria Pia em que o pai do Duarte Pio intentou no Tribunal da Rota Roma, portanto, o Tribunal Eclesiástico, porque Portugal, como é uma monarquia católica, do ponto de vista simbólico, embora os reis seriam entronizados pelo Papa, não é? O que é que acontece? Portanto, o pai do Duarte Pio, consciente disso, intenta na Rota Roma um processo contra a Dona Maria Pia para lhe retirar o nome do Dom Carlos do certificado de nascimento e batismo. Não só não conseguiu isso, portanto, a Rota Roma, no final, aquilo é um processo que dura 20 anos e que já, portanto, quando o processo termina, já era o pai do Pio já estava morto e, portanto, o Pio nem sequer depois acabou por não ir ao processo, dar continuidade ao processo, portanto, no final, a Rota Roma diz duas coisas muito importantes. Primeira, que o pai do Pio não provou qualquer grau de parentesco com a Casa válido com a Casa Real Portuguesa. E a segunda é que o certificado de batismo dela, de nascimento e batismo, onde diz, onde está lá o reconhecimento do rei, que ele diz mais ou menos isto: eu, El Rei, faço saber a todos os que virem esta carta, que reconheço como muito minha amada filha, Maria Pia tal, e que lhe atribui os títulos de infanta da Casa de Bragança, com as suas prerrogativas e responsabilidades, blá, 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 blá. Pronto. Bom, a questão do Duarte Pio e do pai dele, obviamente que é assim, Portugal está controlado pela maçonaria desde 1910, aliás antes, mas pronto, mas fortemente desde 1910, o golpe de 1910, se qualquer pessoa consultar um livro que se chama O Relato Secreto da Implantação da República, do juiz do Supremo Tribunal Costa Pimenta, está lá escrito com todas as